na primeira fase da competição, diferentemente do que pensa o zagueiro da equipe do Lanús, a tendência é que o Flamengo tenha uma iniciativa mais com um pouco mais de cautela, não aquela coisa de um time muito solto ao ataque, não, por exemplo, uma escalação semelhante que o Felipe Luiz utilizou no clássico contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca, quando ele colocou o time mais leve, jogando com jogadores de construção, apenas um volante. Eu creio muito, por exemplo, que o Everton Araújo vai ser titular, compondo a dupla com o Pulgar. O Paquetá vai jogar hora aberto pela direita, hora fechando o meio campo com a Arrascaeta, com o Carrascal. Vai ser o Flamengo preocupado em dar uma equilibrada em termos de ocupação de espaço em comparação ao time argentino. Quando o Esquerdoso fala sobre o parâmetro ser o jogo do ano passado contra o Fluminense, vamos recordar para o Fantesporte como é que foi. O jogo daqui da Argentina, o Fluminense foi muito melhor, merecia ter vencido o jogo, criou várias oportunidades. O Fluminense, na época, ainda era dirigido pelo Renato Gaúcho, toma um gol no final e aí tem Marcelino Moreno, se não Marcelino me engano, Moreno, faz o gol. Inclusive que vai jogar. Conversei com ele mais cedo. Exatamente, essa é a formação de momento de hoje, né? Marcelo Moreno está pronto para o jogo. Ele faz o gol e aí muda o cenário para o jogo do Maracanã. Lá, empate em 1-1, Fluminense eliminado, Lanús classificado, Renato Gaúcho foi demitido, ou pediu demissão. Então, qual é a estratégia? Se fechar, marcar com 2 linhas de 4, marcação em linha baixa, dando a bola para o Flamengo. E o Flamengo, se ficar com um time muito leve, muito faceiro, pode sofrer nos contra-ataques. Aliás, esse é um ponto, né? O Flamengo tem sofrido muitos gols, ou pelo menos muito mais gols do que nas últimas temporadas. É uma preocupação do Felipe Luiz, esse setor defensivo, fechar a casinha também do Flamengo para não sofrer gols, porque sofrer gols aqui pode acarretar também no jogo da volta uma dificuldade maior. Esse é um outro argumento que respalda o meu raciocínio em relação ao Everton Araújo para o jogo de quinta-feira. Exatamente pela necessidade que o Flamengo tem de não tomar gol aqui na Argentina. É bom lembrar que desde que o Flamengo iniciou a temporada com o seu elenco principal, no clássico contra o Vasco, no primeiro jogo não tomou gol, venceu por 1-0. Mas nos outros jogos, tomou gol em todos. Então essa oscilação defensiva está chamando a atenção e o Felipe Luiz tem intimamente essa preocupação em encontrar uma forma mais equilibrada do Flamengo se comportar em todas as competições. Por isso que a intenção primeira, quinta-feira, é não sofrer gols. Claro que o Flamengo não vai renunciar ao jogo, vai tentar atacar, mas sabe que o adversário também não vai estar muito disposto a jogar e aí isso pode dar ao Flamengo a iniciativa da partida. Entre um dos assuntos que eu conversei também com o próprio Esquerdoso foi a respeito de jogadores do Flamengo, né? E ele citou, o Flamengo tem um grande plantel, um grande time, um grande elenco, todos geram preocupação, mas ele citou, por exemplo, a Arrascaeta e o Pedro. E o Pedro, Rafa Marques, e o Pedro? Não jogou contra o Botafogo segundo o Felipe Luiz porque estava com incômodo muscular. É um jogo para ele. Para o jogador que segura a linha defensiva, que atrapalha os zagueiros, que causa desconforto, que vai gerar espaço na intermediária para a linha de construção. Mas também não acho que seja um jogo para 3 atacantes de ofício. Por isso que eu entendo que o Paquetá talvez faça nesse jogo um papel de um falso ponta-direita, até em função da ausência do Plata e também pelo fato do Luiz Araújo não ser o jogador habitualmente utilizado pelo Felipe Luiz em partidas de alta exigência física, como deve ser inclusive o jogo dessa quinta-feira aqui contra o Lanús. O Pedro faz o papel dele. É um jogador que todo mundo conhece, que vai ser muito bem marcado pelo time do Lanús. Agora, o Flamengo precisa criar construções coletivamente, desenvolver o seu jogo com muita movimentação sem a bola para poder viabilizar o melhor aproveitamento do seu centroavante. O que os nossos amigos do estúdio, Felipe Mota, entendem, concordam, discordam a respeito de tudo isso e sobre esse grande jogo que a gente vai acompanhar aqui pela ESPN? Enquanto vocês falavam aí, já rolava um debate aqui no bastidor. Os Chilas conhecem futebol argentino, o Guerreiro Maestro. Lanús em La Fortaleza. Ele tem Lanús e Flamengo, quinta-feira, 9h30. Começa contigo, Silas. Um abraço pro Berton, um abraço pro Rafa também. Para mim, o Flamengo é mais time, isso a gente não tem dúvida nenhuma, a gente já falou aqui. Mas o elemento da briga, a briga aqui que eu falo é disputar o jogo, porque você nunca sabe qual que é a interpretação do árbitro. Quando é um time argentino que chega e quando é um time brasileiro que chega. Então a gente já viu isso aí, o Plata, suspensão, expulsão, porque chegou mais forte um pouco. Quando é um clube argentino que chega, eles contemporizam muito mais, então fica bem delicada essa situação. Então se o Flamengo entender a briga que esse jogo vai exigir, esse jogo lá na Argentina, e conseguir jogar e brigar o jogo, disputar as bolas, ganhar divididas, eu acho que o Flamengo ganha lá, e já traz a vantagem aqui para o Brasil. O Felipe falou disso. Mas o Lanús, como bem disse o Esquerdós,
Eles fizeram um jogo contra o Fluminense muito bom aqui. Agora, não dá para repetir todos os jogos contra todos os times a mesma estratégia. Eu acho que o Flamengo é diferente, completamente diferente do Fluminense e é favorito, para mim. Agora, que o elemento surpresa não entre no jogo, porque um jogador a menos pode mudar tudo. Vocês lembram bem o Pulgar na final da Copa Libertadores, se vai expulso, o favoritismo passava para o lado do Palmeiras. Então, ver bem quem é a arbitragem, né? Essas questões que influenciam principalmente nessas finais. O Felipe Luiz falou disso depois do jogo contra o Botafogo e falou bem, né? Não transformar em jogo de guerra e não transformar em algo maior que o futebol. E nisso o Felipe Luiz consegue modular muito bem. Foi jogador do Simeone, então uma coisa é pegada, outra é jogar bola, ser superior ao adversário. E nesse território o Flamengo costuma ir muito bem. O Lanús, do Maurício Pellegrino, é um time que não faz muita questão de ter a bola. Contra o Flamengo, então, mesmo jogando em casa, isso não é uma questão para eles. Contra o Vasco na Sul-Americana, Fluminense, Galo, é aquele time que não domina pela posse, mas é muito agressivo. E não raro, mesmo contra adversários que têm muito mais posse de bola, o Lanús termina com mais finalizações. Time que usa muito bem as associações do Sálvio com o Marcelino Moreno pelo lado direito. O Marcite, que é o ala esquerdo, sobe bastante também, mas não é também um bicho-papão, um adversário de outro mundo. Se o Flamengo conseguir superar pressão, superar ali provocação, com a bola no chão e com o elenco, com o time que o Flamengo tem, consegue fazer um bom jogo na Argentina e resolver no Maracanã. Talvez o modelo seja o jogo que o Flamengo fez contra o Vélez, né? O Flamengo fez um jogo contra o Vélez lá, há 2 anos atrás, eu acho. O Rafa acho que vai lembrar bem, o Berton também. Não sei se foi há 2 anos atrás. Eu estava na Argentina. O Vélez usou essa estratégia. Trouxe o time aqui no meio-campo. O Flamengo deu um baile, mas o Flamengo deu um baile no Vélez, que foi uma coisa de louco. Então, talvez o Felipe, o pessoal tenha esse modelo, esse jogo também, para falar: olha aqui, se de repente eles vierem com essa formação, com essa estratégia, a gente também tem, né, um modelo para a gente repetir, né? Ao contrário do Botafogo, que deve sair, eu penso que o Botafogo tem que ter sobrevida, jogando a 4.100 metros de altitude. Vocês estão botando em meio de meio com esse negócio desse jogo aí. Vou reduzir o que eu estava pensando. Vocês estão botando medo. Mas já está o... Não, mas peraí. Não é um incomparável. Então, mas é isso que ele quer falar. Ele está falando que ele vai... O Pascoal colocou em dúvida a capacidade do Lanús. Nós lembramos muito bem o que aconteceu na Copa Sul-Americana, né, meus amigos? Não, mas eu tenho certeza, eu sei o que vem. Eu conheço meu eleitorado. Ele vai falar assim: vocês estão agora me colocando meio. Eu tô meio... medo. Pô, eu ia dar 5,95. Não, eu ia botar... Agora vai ser 10,90, é isso? Não. Eu estava pensando aqui que era 70-30. Estava pensando. 70 para o Flamengo, 30 para o Lanús. Agora 80-20. Agora é 80-20. Eu tinha certeza. Eu conheço. Sim, rapaz, eu tô mesmo. Fiquei meio que preocupado, entendeu? É claro que eu penso o futebol de uma maneira muito objetiva. Eu acho que o Flamengo tem um elenco capacitado para jogar de igual para igual com qualquer time. E se precisar sair na pancadaria, também vai sair. O volante do Flamengo não conta nada para ninguém. Se precisar, nós executamos ali o serviço. Eu tenho medo desse cara aí, hein? Eric? Se você precisar de dar uma chegadinha, ele vai dar uma chegadinha. De fazer inveja ao Zé Elias. Se você precisar que os laterais dêem uma... Entendeu? Não passa do meio-campo. Os caras não passam do meio-campo. Aqui, ó, debochado, eu não quero você voltando da linha intermediária, porque eu quero você pegando a bola na intermediária e fazendo os caras do ataque jogar. Você vai ter suporte de 2 volantes. Esse é um jogo para botar o segundo volante. O debochado não pode nem atravessar a rua para não ficar cansado. O Paquetá não segurou bem a onda de segundo volante? Segurou bem, mas o Paquetá gosta de pegar a bola e caminhar para cima do adversário. Eu faria o Paquetá, eu faria 4-2. 4 jogadores de defesa, 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Com essa flutuação do Paquetá para poder ajudar os homens da frente, o debochado da meia para a esquerda e o Paquetá da meia para a direita, para fazer esse tipo, até porque o lateral esquerdo é bom jogador, como você disse, vai precisar de um acompanhamento em alguns momentos. Então,
pensando nisso, eu faria essa característica de jogo. Porque o Flamengo dá para jogar. Gente, o Flamengo não vai jogar contra o Real Madrid, hein? Não. É o Real Flamengo... Lanús. Hã? É o Real Lanús. Não, é o Lanús. Mas é chatinho, chatinho. Aliás, ele tava 70-30, foi para 80-20. Eu vou voltar com o Berton e com o Rafa, que vão trazer mais informações do Lanús. Vai que muda essa cotação. As ações do Lanús estão voláteis. O Lanús joga de um jeito muito claro. Segura aí, meu Deus. Tudo aqui Olha lá, Berton. Ei, Rafa. Joga na tática do chaveiro. Que é como? Tranca tudo? Tudo trancado. O Lanús joga na tática do chaveiro, que é tudo trancado aqui, e joga a chave fora, que é pro chaveiro se virar para arrumar outra chave. Joga aqui na tática do chaveiro, e se roubar uma bola, bota os caras para correr na frente. É assim que o Lanús joga. O Berton tem informações o Berton encontrou o Marcelino Moreno lá.